Eu subi no palco do auditório vestida como uma fantasma para me vingar do meu assassino, Mark. Ele estava praticando piano naquele dia. Toquei seu ombro. Por que você me matou? Ele se virou e quando me viu, desmaiou. O que diabos eu deveria fazer agora? Ele não acordava. Não achei que fosse acabar assim. Tudo começou no dia em que a escola anunciou o concerto de audição. Isso deve reunir os melhores músicos do país. Uau! Eles escolheriam um aluno que entraria na academia de música sem provas e definitivamente seria eu. Então eu finalmente me mudaria da casa dos meus pais, que me puniram até por um B na leitura de partituras. A única hora que eles não gritavam comigo era durante meus ataques de alergia a amendoim. Eu até aprendi como usar isso. Era uma forma de evitar punições de algum jeito. E sempre carregava um par de amendoins por precaução. A voz do professor de música me distraiu. Conheço o novo aluno, Mark. Ele é um pianista brilhante. O quê? Que Mark? Eu me virei e vi um cara alto de cabelo encaracolado parado na minha frente. Eu fingi estar feliz em conhecê-lo. E então o professor acrescentou: Mark vai se apresentar na audição. E quanto a mim? Esse cara novo queria tomar meu lugar? Então o professor sugeriu resolvermos isso de forma honesta. Prepare as apresentações e amanhã irei escolher quem vai tocar na audição. O dia todo na escola não conseguia parar de pensar nisso. O que eu diria aos meus pais? Eles iriam me matar. E então, quando eles vieram me buscar depois da escola, eu hesitantemente disse que havia outro pianista na classe. E amanhã o professor escolheria qual de nós iria ao concerto. Mas meus pais gritaram porque um novato me passou para trás com tanta facilidade. Me pareceu que meu pai até quase desmaiou. Espere, não é minha culpa. Algo precisava ser feito a respeito, então eu me lembrei que eu tinha amendoim no bolso, especialmente para esses momentos. Eu rapidamente engoli o amendoim e no mesmo segundo meu rosto inchou. Minha mãe, em pânico, me arrastou para o ar livre e funcionou! Naquele momento, Mark estava passando pelo estacionamento. Diabos, eu não queria que aquele idiota me visse assim. Mas esse novato só olhou para nós. Ele também perguntou, ironicamente, o que havia de errado comigo. Minha mãe respondeu que era tudo por causa do amendoim. Aparentemente, eu tinha comido algo errado na escola. Mark bufou com raiva e eu simplesmente entrei no carro rapidamente. Não ria de mim. Em casa, passei a noite inteira pensando em como dar a volta nesse idiota no show. E pela manhã eu estava determinada. O Mark não tinha chance. Eu teria um desempenho melhor e iria para a academia de música para longe dos meus pais malucos. Eu estava andando pelo corredor da escola quando ouvi a voz do Mark na sala dos professores. Ele timidamente pediu para tocar com a caderneta hoje, pois ainda não havia aprendido as notas. Como ele era patético! Mas de repente tive uma ideia. Se eu roubasse seu bloco de notas, o Mark não poderia tocar. Corri para o camarim. A mochila e o caderno do Mark provavelmente estavam lá. Entrei no camarim e olhei em volta, mas ao mesmo tempo ouvi passos do lado de fora da porta. Droga! Então, o Mark entrou no camarim. Ele me olhou incrédulo e perguntou o que eu estava fazendo ali. Rangendo os dentes, menti sobre estar desejando boa sorte a ele. O Mark deu de ombros e pegou a mochila no armário dele. E naquele momento eu o abracei. Mark, vai dar certo! E enquanto Mark murmurava confuso, tirei habilmente a partitura da sua mochila. Agora vamos dar uma olhada no seu talento. Eu rapidamente fui para a academia. Mal podia esperar para ver o Mark cair em desgraça. Ele se sentou ao piano e começou a procurar seu caderno na mochila. Mas é claro que não encontrou nada. Aquilo foi hilário. Então, Mark se levantou e disse que não poderia tocar hoje à noite. Então ele foi para os bastidores. Hã? Eu ganhei tão facilmente? Meu desempenho, claro, foi impecável. O professor me parabenizou pela vitória. O lugar no concerto era meu. De repente, o Mark me chamou nos bastidores e disse que tinha algo para mim. Um prêmio para quem venceu ele em uma luta justa. Inesperado. O Mark imediatamente me entregou um grande bolo de creme de chocolate. Ele disse que gostaria de agradar a si mesmo se ganhasse, mas agora era meu. O bolo estava tão delicioso que imediatamente dei uma mordida. E no mesmo segundo, meu rosto começou a inchar. Tinha amendoins aqui? Como você pôde, Mark? Estava ficando escuro em meus olhos. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Aparentemente, havia muitos amendoins no bolo. Minhas pernas cederam e o professor imediatamente correu até mim. A última coisa que eu vi foi ele dizendo que se eu não melhorasse, o Mark teria que se apresentar no meu lugar. E eu apaguei. Eu recuperei os meus sentidos no hospital. Meus pais estavam parados ao lado da minha cama, furiosos. Eles me repreenderam por comer aquele bolo idiota. Eu poderia esquecer de tocar piano em um futuro próximo.
Quando os meus pais saíram da sala, as lágrimas já estavam brotando nos meus olhos. Agora eles não me levariam para a academia e eu não me mudaria da casa dos meus pais. Minha escravidão seria eterna. Tinha que forçar de alguma forma esse canalha a abandonar a apresentação. Eu precisava jogar sujo. Peguei imediatamente o telefone e estudei a página do Mark no Facebook. Ele frequentemente compartilhava histórias de fantasmas assustadoras lá. Então ele acreditava neles? E então ele tinha medo deles? Pera, eu poderia tentar fingir que morri no hospital depois do seu truque com o bolo. Eu fingiria ser uma fantasma, iria assombrar o Mark e então diria a ele que, se ele quisesse viver, teria que desistir de se apresentar. Não vi outra saída, então imediatamente corri para os médicos. Em prantos pedi a eles que me deixassem sair do hospital. Eu realmente precisava tocar no concerto. O médico-chefe concordou, apesar de eu ainda não parecer bem. Prometi que ficaria em casa. Mas fui imediatamente para a escola, e na primeira aula, entrei no banheiro masculino. Lá escrevi com batom vermelho no espelho: Mark, desista. Depois disso, me escondi e esperei o Mark entrar aqui. Observei sua reação, mas o Mark apenas riu. Eu precisava de outro plano. Então eu decidi que realmente iria assustá-lo. À noite eu iria na casa do Mark em uma fantasia de fantasma e gritaria que ele tinha que desistir do show. Deixe ele saber que os fantasmas não estavam para brincadeira. Então, depois da escola, segui o Mark até sua casa. A estrada parecia interminável. Como ele morava longe, diferente de mim. Em 2 horas, chegamos à parte mais pobre da cidade. O Mark foi até uma casa que mais parecia um celeiro. Ele morava aqui? Eu não pude acreditar. Assim que o Mark entrou, espiei cautelosamente pela janela. Estava cheia de crianças em farrapos. E eu reclamei dos meus pais. Parecia que a vida do Mark era ainda pior. Eu estava tão ansiosa para ver melhor o barraco que não percebi quando pisei em uma garrafa de plástico. Fez um barulhão. Eu torci para que eles não tivessem me ouvido. Então, um homem na sala ficou desconfiado e disse que tinha ouvido falar de um ladrão que estava na área. Era o pai do Mark. Ele acrescentou que agora teria que ficar acordado até de manhã e vigiar a casa. Diabos! Eu poderia me imaginar ouvindo as broncas dos meus pais pelo resto da minha vida se eu não fosse para o conservatório, e um arrepio percorreu minha espinha. Então, decidi ir direto para o ensaio geral, amanhã. Essa era a minha última chance. De manhã, passei pó no rosto e até comi um pedaço de amendoim para ficar inchada de novo. Agora eu parecia um fantasma. Eu me escondi nos bastidores e estava esperando pelo Mark. Aqui estava ele, finalmente. Era agora ou nunca. Eu me arrastei por trás dele enquanto ele estava ocupado tocando. Eu até escutei por alguns segundos, mas então me lembrei porque eu tinha vindo. Eu sibilei: Mark, por que você me matou? Assim que me viu, Mark ficou branco e caiu no chão. O pânico tomou conta de mim quando me ajoelhei e tentei trazer ele de volta aos seus sentidos. Acorda! Estou bem! Estou viva! Com isso, Mark abriu um pouco os olhos e imediatamente ficou de pé. Como fiquei feliz, mas ele apenas gritou: tome o seu lugar, apenas não chegue mais perto, e saiu correndo do corredor. De manhã, corri imediatamente para a sala do professor de música. Eu tinha acabado de receber alta e estava pronta para performar. O professor ficou feliz por eu ter me recuperado tão rapidamente porque o show estava à beira do fracasso. Foi descoberto que os pais do Mark pegaram seus documentos da escola ontem à noite. Eles estavam cansados de gastar dinheiro em coisas sem sentido como música. O show era sua última chance de provar que o Mark valia alguma coisa, mas no último momento o Mark se recusou a tocar. Agora ele vai ser transferido para uma escola de uma fábrica local, o que é uma pena porque ele é um grande pianista. O professor terminou. De repente me senti muito envergonhada. O Mark era um grande músico, ainda melhor do que eu. Mas o que eu poderia fazer agora? Faltavam 2 horas para o concerto e rapidamente corri para a casa do Mark. Bati, mas ninguém respondeu por muito tempo. Finalmente o Mark apareceu na porta. Ele me olhou surpreso. O que você está fazendo aqui? Eu agarrei seu braço e o puxei junto. O concerto é hoje. Você tem que se apresentar no meu lugar. Mas o Mark resistiu e não quis ir. Então eu desabafei. Me desculpe, eu não sabia que esse concerto era tão importante pra você. E além do mais, em uma disputa justa, você ganhou. 1 hora depois, o Mark e eu estávamos nos bastidores, esperando minha vez de sair. O Mark me perguntou ansiosamente se eu tinha certeza de que eu não queria. Eu balancei a cabeça e silenciosamente empurrei o Mark para o palco. Eu assisti dos bastidores, o Mark tocou lindamente, como se ele tivesse se preparado para essa performance toda a sua vida. Quando ele terminou, o público explodiu em aplausos. Ofereceram a ele imediatamente uma vaga no conservatório.
Algo dentro de mim deu um salto. Eu queria ir para o conservatório há muito tempo, mas o Mark mereceu. E então alguém me chamou. Foi o nosso professor de música. Ele se aproximou e modestamente me entregou um pedaço de papel. O que é isso? Observei com atenção. Era um convite para estudar no conservatório. Mas como isso foi possível? O professor respondeu que sempre me considerou sua melhor aluna. Por isso pediu vagas para nós dois na academia. Lágrimas de alegria encheram meus olhos. Agora eu estava indo para a academia, junto com o Mark. Eu não pude acreditar. Eu ficava tentando bolar planos mirabolantes. E acontece que o mais importante era que se eu mantivesse a humanidade, a vida colocaria tudo em seu lugar. Eu olhei para o Mark e sugeri que celebrássemos nossa vitória com algo doce, mas sem amendoim. Ele sorriu de volta para mim. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!